TV Channel News. Casos, inúmeros, milhares de casos do coronavírus. Hoje estamos ao vivo direto de Portugal com a Rosângela, com o Denis, trazendo pra gente a experiência de estar dentro de um furacão, né? Como que a gente possa dizer, né? E aqui no Brasil, hoje, na data de hoje, dia 17 de março, ocorrendo a primeira morte no Brasil, com possibilidade de mais 4 ainda em confirmação. Infelizmente, o coronavírus que toma conta do mundo inteiro, muitos casos, muitas pessoas internadas, muitas pessoas já internadas em estado grave e muita coisa acontecendo. Um prazer falar com vocês direto de Portugal, mas a gente queria estar falando em outra circunstância, de estar falando em outra situação, de outro momento. Como que tá a Rosângela, o Denis, como que vocês estão aí em Portugal? Fala pra gente. Olá, Alex, tudo bem? Tá meio difícil, né? Tá terrível aqui, tá? Mas nada que, sabe, tem que ter um controle, né? Isso que as pessoas têm que ter consciência, né? Então o Denis está aqui a falar um pouco, né, sobre esse caso, que ele acompanha bastante, né? Ele vai te falar o que está acontecendo aqui em Portugal. É isso tá aí, bem? Denis. Fala pra gente aí a sua visão aí do que está ocorrendo, como que está a situação aí em Portugal. A localidade exata que vocês estão em Portugal, fala pra gente. Nós estamos aqui em Porto, né, em Matosinhos, que é um distrito, né, ao lado. Tá. E a gente viu uma evolução assim de 2 semanas para cá assim muito grande. Parecia que estava todo mundo num estado meio de adormecimento. Entendi. Praticamente não existiam casos, e o governo também fez de conta que não ia. Parecia que o vírus ia pular Portugal e ia passar direto para os Estados Unidos, né? E não foi o que aconteceu. Pois é. Eu acho que eles perderam aí 10, 15 dias importantes para fechar esses voos que eles fizeram agora. As fronteiras também terrestres estão fechadas. E o que a gente está vendo agora são 350 casos hoje confirmados, só que esses 350 eles querem dizer uma infecção há 2 semanas atrás. Entendi. Então o que vai acontecer daqui a 2 semanas é o que está acontecendo hoje. Então nós imaginamos que isso vai assim pular muito. Pelo visto, como a gente viu na Itália e está vendo agora na Espanha, que é logo ao lado aqui, já são milhares de casos, são mais de 10 mil casos na Espanha. E em Portugal a tendência é subir muito também, e inclusive as pessoas de idade, que eu acho que seria o alvo principal desse vírus. Então, pois é, né? Por isso que a Itália também está sofrendo bastante, né, Denis e Rosângela? Porque acho que a Itália uma população muito idosa, né? Exatamente, exatamente. A Itália acho que perdeu totalmente o controle, a Espanha também, e Portugal quase, né? E são populações que têm 20, 30% de pessoas acima de 65 anos, e o nível de mortalidade nessas pessoas é muito alto. Então são pessoas de risco, pessoas que têm problema de diabetes, são pessoas, eu acho que o governo está falhando em isolar e pedir a quarentena dessas pessoas. Tá. Porque são essas pessoas que estão sendo muito atingidas e acabam sendo os casos graves, e acaba colocando o hospital numa situação de ter que escolher quem eles vão salvar. Pois é. Literalmente, por falta de equipamento, de respiração, por assim, não há como atender todos ao mesmo tempo. Então a quarentena é meio que para fatiar o problema. Para ele aparecer aos poucos. Uma coisa que a gente pensa também, né? O pessoal sempre falou nisso, né? País de primeiro mundo, Europa, não tem problema. Só o Brasil que é terceiro mundo que tem problema, os outros que tem problema, que nada. A estrutura, a falta de estrutura é mundial. Pode ter situações melhores, mas a estrutura é mundial. Não é? A estrutura é melhor.
E, só que assim, é uma estrutura voltada ao dia a dia, não para um pico gigantesco que está acontecendo. Não dá conta. Não dá conta, não tem como. Então essa quarentena é para retardar um pouco, para fatiar um pouco. Mas eu vejo assim, o Brasil ainda tem tempo de agir, todo mundo deveria agir em cima de quem tem 60 anos ou mais, que tem diabetes, que é hipertenso, são pessoas que têm um HIV. Essas são as pessoas que o vírus afeta mais. Sim. É claro que os jovens também vão sofrer, mas muito menos. Inclusive, a gente vê assim, os médicos de Singapura, que já passaram por isso nas outras, né, viroses que houveram, da China, você vê que provavelmente o número suspeito é 30 vezes menor do que a realidade. Ou seja, a gente não está falando que tem 5, 10 mil possíveis infectados, deve ser 100, 200 mil infectados. Sim. E esses não vão sentir grande coisa, só que eles é o que vão infectar os velhinhos e podem acabar matando. Pois é. Por não saber que tem o vírus. Então, o uso de máscara, de luvas, a higiene é vital, é preventivo, e a pessoa às vezes, que não está se sentindo mal é essa que está passando até para dentro da família. Sem dúvida. A Rô, ela andou, você chegou a sair, fez algumas imagens, tudo, né, Rosângela? E shopping praticamente sem ninguém. Outras localidades fechadas já está tudo fechado na Europa, aí desde a semana passada isolado. A Espanha, como o Denis comentou, isolou fronteiras também. Polícia colocada nas fronteiras para determinar quem está entrando, por que está entrando, está indo para onde, né? Está vindo de onde. E muitos cruzeiros nos mares mundiais sendo parados. Aqui no Brasil também já aconteceu isso, né? Com suspeita, com 600 passageiros, o pessoal tem que ficar de quarentena dentro do navio, não pode sair, né? E a Rosângela filmou, né, nessas partes aí paradas, né? Você falou inclusive da farmácia lotada, já faltando mercadoria, né? Isso, supermercado, né, Denis? Falta... Tanto as farmácias quanto os supermercados adotaram a regra de pelo menos 1,5 metro de cada pessoa. Então, você vê que tem 2 ou 3 pessoas na farmácia, o restante fica do lado de fora. Supermercado também, a fila do lado de fora, com proteção, tem polícia na porta. Agora existe, dessa semana em diante, um controle muito grande aqui em Portugal. Olha só. Tem os teimosos, né? Tem umas pessoas que, não é nada, tem gripe que mata muito mais do que isso. Tá. Quando começou no início, estavam pensando assim. Agora o pessoal já está começando a acreditar que realmente tem que ter cuidados, que realmente é grave, né? Você comentou, inclusive, das pessoas de mais idade, né, Rosângela? Que estão meio teimosas, né? Com relação a acreditar e a fazer as coisas para evitar. Né? Teve até uma discussão no banco, até que um senhor, ele estava no banco e falou, nossa, mas está saindo assim. Ele falou, imagina, isso não é nada, isso não é verdade. Então, esse é o meu cabeça dura, então tem que ter consciência e tem que ajudar aqui as pessoas falarem para eles, né, que realmente mata, né, que eles são idosos, e ter bastante cuidado. Pois é, né? A gente ter essa consciência. Então, a gente tem todas essas informações. A teimosia da parte. A educação também, né, Denis? Eu sou um pouco teimoso. Isso daí é da natureza, pouco do latino, do português. A gente acha que não vai acontecer com a gente, aí quando começa a acontecer, todo mundo sai correndo. E semana passada, assim, filas enormes, essa semana já nem tanto, tem um controle maior. Vamos ver o que acontece aí nas próximas. Assim, pelo número que a gente vê nos outros países, Portugal deve ter passado dos milhares em uma semana, 10 dias. Você vê falta de alguns produtos no supermercado, principalmente papel higiênico, nem guardanapo, assim. Tem dias que tem alguns, tem dias que não tem nada. Às vezes falta um frango e aí o pessoal compra o porco, ou seja, não é que ainda não está faltando de uma forma forte, mas está começando a ter sinais está afetando, de que o pessoal está um pouco demais, está estocando literalmente aí com quase uma guerra. Teve até um vídeo que eu fiz um compartilhamento de uma brasileira que é paramédica na Inglaterra, e ela falou que existiam gente
comprando, por exemplo, 90 pacotes de papel higiênico. 90! O desespero, tudo. Ela, naquele vídeo, ela considerou que não era para tanto. Você vê, tem muitos médicos, inclusive aqui no Brasil, que infelizmente colocaram como mídia. É mídia. Agora eles estão vendo na pele que o próprio hospital onde eles trabalham não tem a possibilidade de atendimento. Não tem a possibilidade de socorrer tantas pessoas de uma única vez. Um grande hospital, aqui em São Paulo, se eu não me engano, Albert Einstein, está começando a querer diminuir a quantidade de exames para verificação do coronavírus, porque está sem condições de suprir isso. Quer dizer, não é só aqui no Brasil, está sendo na Europa. Como disse o Denis, não houve uma preparação em nenhuma parte do mundo para alguma coisa desse tipo. Somente para coisas corriqueiras, para coisas diárias, para o socorrer de emergências em acidentes, em batidas, sabe, em outras coisas, que não um vírus que circulasse com tanta força como está sendo o coronavírus. Corona já existe desde os anos 60. Só que desenvolveu e ninguém melhorou. Agora estourou de vez uma forma que veio do Oriente, que a gente sabe que veio do Oriente. Como dizem, tem gente que diz que está favorecendo o país que veio, de outro lado, até econômico, porque está afetando a economia mundial. Não deixa de ser uma oportunidade para quem tem dinheiro, quem está exploração, né? O chinês tem liquidez, eles devem realmente estar aproveitando como aproveitaram das outras, já tem experiência nisso. Pois é. O que eu lamento é que o mundo, eu acho que está muito comovido, está muito emotivo. Faltava, da parte dos governantes, uma ação mais rápida. Né? Eles parecem que estavam achando que o vírus ia saltar alguns países ou ele ia sumir. Não é o caso. Então, faltou preparação e falta alguém que tenha coragem, talvez a Organização Mundial da Saúde, que ponha números e com isso se trabalhe, ou seja, isolar aquelas pessoas que são do grande risco. Essas não devem sair de casa. Pois é, não. Né? Eu tenho feito compras para os meus pais porque eles têm estão quase com 80 anos, então para evitar expô-los, eu estou indo com máscara, luvas, faço as compras, entrego na porta e vou embora. Então está faltando um pouco de inteligência. Sim. Está todo mundo desesperado, os americanos estão sacando quantias enormes em dinheiro, quer dizer, está todo mundo preocupado em salvar o seu e ninguém está trabalhando com os números, que eu acho que seria muito mais produtivo. Sim, sem dúvida. Falando em números, a Rô fez um levantamento, né, Rô? A respeito do que está acontecendo aí próximo a Portugal, né? Os levantamentos aí que você pegou de dados, né? Quer passar pra gente algumas coisas? Fala aí. Sim. Pega aí. Tá aqui. Em Portugal 350 casos confirmados, né? 10 mil possíveis contaminados. Tá aqui. Sem sintomas. Tá? E na Itália, 2 mil mortes. Nossa. Né? 25 mil infectados. Tá? Meu Deus. E chega talvez quase 100 mil, né, Denis? Você levando em conta que já existem 25 mil infectados hoje, isso é algo que aconteceu há 10, 15 dias atrás, e pelos cálculos aí a gente deve estar passando de 100, 200 mil infectados. Então, teve informação hoje, que chegou aqui, que parece que em 24 horas tiveram mais 250 mortes na Itália. Em 24 horas. E o pessoal está morrendo dentro de casa, não está tendo nem condição, eles não estão nem retirando os cortes. Quer dizer, é uma falta absoluta de estrutura. É assustador. O que aconteceu na Itália tem que servir de alerta para Portugal, para o Brasil e para o resto do mundo. Realmente tem que contar que o vírus vai acontecer em todos os lugares. Então, quer dizer, na Espanha tem 1.400 casos infectados. 1.400 casos na Espanha. 9.400 na Espanha. 9.400 casos confirmados. Sim. Confirmados. 355 mortes. Isso são dados de hoje. Não, tá certo. Então, no Brasil, aproximadamente 340 confirmados. Aproximadamente chegando perto de 3 mil casos no país
e hoje a primeira morte confirmada, possivelmente com mais 4, possivelmente que vai se confirmar. Por que acontece? Não é só o corona que está agindo. O influenza, que é a outra gripe também, está agindo. Então tem gente que está indo fazer exame pensando que é corona, mas está com influenza. Tem gente que está mal por causa de influenza. Quer dizer, são várias coisas acontecendo. Quero ver como que vai ser feito isso, né? Em relação aos atendimentos, não só no Brasil como no mundo. Porque países vizinhos do Brasil, como eu já disse, já fecharam também as suas fronteiras. Todos os eventos, inclusive eventos que iríamos fazer essa semana, outros eventos, foram tudo cancelado. Foi tudo cancelado. Quer dizer, o negócio tá feio. O negócio é sério. Isso não é brincadeira. Então a gente tá falando com a Rosângela e com o Denis de Portugal, para vocês que nos acompanham sempre. E a gente quer espalhar isso, essa visão de quem está lá no olho do furacão. Porque agora, inclusive, a OMS declarou que a Europa é o epicentro do coronavírus, não é mais a Ásia. Quer dizer, a Europa tem uma população... E vai continuar a ser por um tempo, porque se perdeu o tempo certo de agir. Pois é. Isso ainda vai por mais 1, 2 meses, e eu espero que o resto do mundo aprenda com isso. Tome as ações necessárias. Sim. Portugal ainda estava exportando máscaras até 2 semanas atrás. Quer dizer, assim, é um absurdo. É um absurdo. Esqueceu dos próprios, né? Parece que não existe liderança pensante. Os políticos sempre estão preocupados com outras coisas que não seja a população. E aí, quando a coisa desanda, aí eles fazem de conta que estão preocupados. Onde você mora? Onde você mora? No Brasil? Isso que você acabou de dizer era símbolo do brasileiro, né? Quer dizer, está ao redor do mundo, né? São semelhantes. Os políticos, eles se assemelham demais, independente do país. Independente do país. Eu acho que para pôr um fim, viu, Alex? Para pôr um fim nisso aí também, as pessoas têm que ter consciência, né? Parar de ficar saindo, ficar em casa, se cuidar, entendeu? Principalmente pessoas que têm os avós, as crianças, adolescentes ficar na rua. De repente é um perigo, não para eles não tanto, mas para os avós sim, eles podem passarem para eles, né? Pois é. Então eu acho que tem que ter essa consciência, fica em casa. Isso não é férias, né, da escola, simplesmente é para se cuidar, não para ir para balada, né? Vamos ter consciência. Tantas determinações que foram feitas aqui no Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, tudo. O governador de Minas pegou. O governador de Minas Gerais pegou, tá com suspeita, né, do vírus, está isolado para fazer o exame. Quer dizer, o negócio tá muito rápido. Está muito rápido. Não respeita nenhum tipo de barreiras, nem sociais, nem religiosas, todo mundo tem que ter cuidado. O que disseram essas semanas é que não adianta você ter um carro de luxo, uma bolsa de luxo, porque você não vai ter para quem mostrar, meu filho. Tá todo mundo no mesmo nível, tá todo mundo igual. Isso prova que todo mundo é igual. Então quem vê aí que fica fazendo de rei ou rainha, você pode estar também, entendeu? Então acabou com isso. Somos todos iguais, estamos todos no mesmo barco. O barco que se chama Terra aqui, ó, tá cheio de furo, entendeu? É verdade. E tem que tomar cuidado para não afundar. É verdade. Não é? Rô, você tem mais algum dado aí para você passar pra gente ou não? Como que tá? Então, a última agora foi esse de hoje que o Denis passou. Normalmente aqui em Portugal faz uma vez por dia a atualização, geralmente na parte da manhã. No noticiário. Na parte da noite eles falam muito da Itália e da Espanha, e geralmente não são boas notícias. Toda hora vai aumentando, né? Então, não dá. Você fala, 350 casos. Quando você falou 350, já morreu mais um, né? Morreu mais 2. Né? Olha, então, isso é o perigo, né? Sinceramente, eu duvido que sejam só 350 mesmo, porque se o Brasil tá chegando nisso, que apareceu depois, imagina aí que já estourou antes. Esses são confirmados por exame que estão realmente passando muito mal. Os outros 90 e tantos % nem sabem o que estão. Pois é.
Pois especialmente isso. Os jovens com menos risco, né? Que eles falam com um pouco menos risco, né? Mas eles têm que evitar, quer dizer, as escolas estão fechadas no mundo inteiro, as faculdades fechadas no mundo inteiro, não é Brasil, não é Portugal, é mundo inteiro. Todo mundo teve que fazer e tomar as mesmas providências. Todo mundo teve que agir da mesma forma. Porque se não o fizer, vai explodir pior, né? Quem me acompanha, tudo sabe, no caso, por exemplo, eu tive pneumonia no final do ano passado. Eu sou uma pessoa que, agora, com a pneumonia que eu passei 45 dias tratando, se eu não tomar cuidado, eu pego com mais facilidade alguma coisa desse tipo. Né? Então, quem tem qualquer problema de saúde, crônico ou não, né? Quem passou por algum tratamento, quem teve problemas de saúde como pneumonia, outras coisas respiratórias, quem tem mais idade, nós acima dos 50 para frente, que estamos propensos a pegar alguma coisa com mais facilidade, por favor, evite, não saia de casa, lave bem as mãos. Se pegarem alguma coisa, não ponha a mão no rosto. Transporte público, infelizmente, a grande população usa o transporte público. Use máscara para evitar uma aproximação maior. Dê algum jeito. Porque os governos estão agora sentados pensando o que vai fazer de uma outra forma, né? Então, Portugal, Porto, como a Rosângela e o Denis estão passando para a gente, está bastante afetado já. A Itália, próximo da Espanha, jogou para a Espanha, jogou para Portugal, quer dizer, ninguém está escapando. Está vindo uma bola de neve, né, Denis? O mundo está muito interligado. Esse é o benefício e o risco de tudo. Pois é, né? A única alternativa, como está acontecendo em empresas no mundo inteiro, home office. O trabalho home office está salvando a continuidade de muitas empresas. As empresas aéreas, infelizmente, todas com viagens canceladas, todas. Aqui do Brasil, se jogou assim no ar, mas muita coisa também é boato, claro, porque tem gente que gosta de explorar o assunto de uma forma triste, dizendo que as empresas vão entrar em falência em 15 dias. Pelo amor de Deus, né? Calma. Também nesse ponto, mas que afetou mesmo, que muitas viagens foram canceladas, porque os eventos foram cancelados. Eventos esportivos como Fórmula 1, NBA cancelada. A maior feira de games do mundo, a E3, cancelada. Shows de grandes astros cancelados. Viagens de negócios canceladas. Assuntos de eventos internos, congressos cancelados. Bienais canceladas. Triste. É triste ver. Diferente que a gente está tendo que encarar, né, nos últimos dias. Pois é. Mas tem que se adaptar. Aqui, Alex, o pessoal realmente estão usando máscara. Não tem que ter vergonha, porque o brasileiro tem essa mania de ter vergonha. Até um amigo meu que é brasileiro fala, mas eu tenho vergonha de usar máscara. Eu falei, não tenha, você sabe, não tem que ter vergonha. Você está cuidando da sua vida, da sua saúde e a saúde do outro também, né? Pois é. Tem que ter consciência mesmo. E outra coisa também, né, que a gente tava falando, né? Aí tem o Bebop. Bebop tá embaixo? Tá dormindo. O Bebop tá dormindo. É o cachorrinho da Rosângela e do Denis. Orientar também. A gente, como tem o mundo do Alegria de Pet, tem o Alegria de Pet, os pets não passam a doença. Eles não pegam e não passam. Houve suspeita de que tinham pego, um pet tinha pego lá no Oriente e tudo, mas não é confirmado nada disso, não passam. Então vocês podem continuar tratando dos seus animais de estimação. Os animais de estimação podem continuar a fazer os seus tratamentos de banho e tosa, essas coisas todas. Claro que, dependendo do lugar que estiver fechado ou não, trate do seu animal dentro de casa, alimente muito bem. Os pets não transmitem o coronavírus. Não há esse perigo. Você vê como é bom ser cachorro agora.
Eu A falei vida de cão não é tão ruim assim. Eu Não falei é tão isso. ruim, como escapa das falei coisas. isso. Quer dizer, a gente está orientando também isso, a gente fez postagens a respeito disso com a nossa comunidade, alcançando milhares de pessoas, graças a Deus, e informando importante. isso. Os pets não transmitem a doença, então não há esse perigo. E continue cuidando. Agora, os humanos, prevenção total, uso de máscaras, uso de luvas, álcool gel. Infelizmente, está havendo a exploração por parte de comerciantes com relação ao consumo. Tem gente que pagava, para vocês terem uma ideia, vocês que estão aí na Europa, para se basear, pagava 15 reais. 15 reais. Deixa ele latir, não tem problema. Pagava 15 reais um vidrinho de álcool gel. Hoje está pagando 40 reais. Muitos comerciantes exploram. Tem estoque, tem isso, tem aquilo e exploram. Então essa exploração também é insana. Essa exploração não tem que haver. Tem que ter a consciência de que tem que ajudar. Uma coisa que foi interessante que colocaram nas redes sociais, por que os governos não fornecem gratuitamente álcool gel e máscaras? Entendeu? Seria uma atitude correta. Provavelmente porque eles não têm para eles. Pois é. Prepararam. Cadê? Se vira agora, eu quero ver agora se virar para produzir uma quantidade suficiente para a sua população. Só o estado de São Paulo aqui, só o estado de São Paulo tem 16 milhões de pessoas. Só o estado de São Paulo. E contabilizar tudo, tem mais de 200 milhões no país. Portugal, não sei qual é a quantidade exata da população, mas a grande maioria parte para o lado idoso, que precisa de tratamento. Idosos, prestem atenção. A Itália está sofrendo muito porque muitos idosos foram afetados. Muitos idosos foram afetados. Quer falar alguma coisa, dele? A grande parte dos afetados são esses. Aqui tem 10 milhões de habitantes aproximadamente. Tá. São 10 milhões de turistas por ano, ou seja, a mesma população que existe vivendo aqui é o que vem passear em Portugal. Então, assim, é uma grande quantidade de idosos de forma geral. Esse é o público que, a meu ver, os diabéticos, os crônicos, os que têm asma, bronquite, é o que devem tomar muito mais cuidado. Sim, sem dúvida. Então esse seria o foco número 1. E quem necessita de remédio, esse é um conselho aqui dos médicos, faça um pequeno estoque de forma racional, de 1, 2, 3 semanas, para não ficar numa situação de não ter o remédio dentro de casa. Pois é. Qualquer medicação, né, de qualquer tratamento que você vá fazer, qualquer medicação. É. De uso contínuo é bom ter uma pequena quantidade para não passar apurado. Pois é. Os alimentos também, tudo, né? Dá uma evitada de sair. Alimentos aqui a gente viu, né? O que venderam de sardinhas assim em 2 semanas, acho que é uma coisa de louco. Você mesmo? De casa. Muito. Nossa. Muito. O pessoal teve que mais do que dobrar a produção e até agora estão atendendo, mas venderam assim, mais do que no Natal, né? Olha só, que coisa. Pois é. Bom, mas coisas que não estragam, que duram e não precisam de geladeira. Então, já estou pensando na falta de luz, pelo visto. Né? Pois é. Tem outros pontos, né? Que a gente tem que pensar também, né? E a gente não pode estocar determinadas coisas, como você falou. Né? Vai comprar muito pão para ficar o quê? Um mês? Não fica, estraga. Vai ser só coisas enlatadas, coisas que possa durar mais, né? Um pão, alguma coisa dura no máximo uma semana. Quer dizer, não tem como fazer isso, né? Papel higiênico, comprar 50 pacotes, também calma, né? Peraí, né? Que nem a Inglaterra. É um exagero, né? Então tem que ter um pouco de civilidade, né? O próximo também existe, né? Pois é. Rosângela, quer falar mais alguma coisa aí antes da gente encerrar aí o nosso bate-papo aí? Fala aí. É como eu te falei, Alex, ter consciência, né? Os adolescentes que tem os avós, né? Se cuidar, não ir para ficar junto com os amigos, batendo papo, em casa. Tá todo mundo em casa, né? Se cuidar, fazer limpeza com álcool gel, né? Lavar bem as mãos, é isso, né? E ter cuidado, né? Muito cuidado e seguir em frente que tudo vai passar. Se realmente todo mundo cooperar,
tudo vai dar certo. Passa. Já tem Né? muitos países, Tá. já tem muitos países desenvolvendo aí o estudo para vacina, tudo. Israel tá na frente. Ô, Bibob. Oiê, oiê. E Denis, para encerrar então a nossa gravação aqui, a nossa transmissão, alguma palavra a mais aí? Prudência, um pouco de cuidado e em seguir as instruções que estão sendo dadas, porque é o melhor que a gente pode fazer. É isso mesmo. Pois é. Tomar muito cuidado, evitar de sair realmente, sair quando for necessário. Se for para andar na rua, tomar as devidas distâncias. Né? Os parques aqui, praia, estão praticamente encerrados, estão fechados. Sim. Vai ter que ver TV, vai ter que se divertir, procurar, começar a conversar um com o outro, né? Até a Disney fechou. Até a Disney fechou todos os parques. As pessoas vão ter que aprender a se relacionar ao vivo, em família, novamente, virtualmente, só porque é o que tem para hoje, né? Como diriam. Pois é, não, é isso mesmo, é isso mesmo. Bom, eu quero agradecer aos dois então. Muito obrigado pela oportunidade de estar falando com vocês aí direto de Porto, Portugal. Tá trazendo as informações aí, tá trazendo a vivência, a opinião, né? O que tá vendo, o que tá próximo aí de vocês, no olho do furacão, porque esse vento aqui já soprou para cá. Esse vento soprou para cá, infelizmente tá pegando todo mundo. Vamos nos cuidar, vamos evitar, vamos fazer que isso passe rápido, né? Que quem tiver que desenvolver com os estudos, as vacinas, os cuidados, que desenvolvam o mais rápido possível, é isso que a gente torce, com certeza, né? Muito obrigado a vocês dois, tá bom? Um prazer, Alex, falar com você. Falou, obrigado. É isso daí, ó. TV Channel Network, exclusivo. É isso aí, da TV Channel com a Rosângela, sempre fazendo um trabalho excelente aí com brasileiros em Portugal, né? Trazendo tudo isso daí. E o deles também falando com a gente aí. E o Bebop também dando um cheiro em todo mundo aqui para o Brasil. Entrevista, né? É isso daí. Tá bom, Muito Alex? obrigado a vocês dois aí e cuidado a todos. Previnam-se. Tá bom, Coronavírus vocês também. tá aí. Tchau, pessoal. Um abraço. Um abraço. Um abraço. TV Channel News.